Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 26 a 31. Esta mensagem é parte da nossa série expositiva, que está disponível para os irmãos no YouTube e também, em breve, nos nossos canais de podcast. Vocês podem nos acompanhar procurando Igreja Presbiteriana de Fragoso, Pregação da Palavra de Deus, também no Spotify. Você vai nos encontrar e poder acompanhar não apenas esta, outras séries também, em Josué, em Ageu, Filipenses, várias séries expositivas lá no nosso YouTube e em outras redes também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 26 a 31, diz assim a Escritura: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra aberta diante de nós. Que grande graça, que grande honra e que privilégio podermos lê-la em nossa própria língua e podermos ter liberdade para expô-la num culto público com as portas abertas. Te agradecemos por esta grande maravilha e sabemos, Deus, que em algumas nações o Teu povo não tem tido esta liberdade. Nós te agradecemos porque, apesar disto, estes irmãos se reúnem, ainda que de forma clandestina, mas se reúnem para adorar o Teu nome e Te render louvores. Que o Senhor os recompense grandemente por isto. E quanto a nós, Senhor, que nunca nos falte prazer e a alegria de estar na Tua presença. E que também seja para nós uma prioridade, Senhor, e seja o nosso prazer caminhar junto a Ti. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, geralmente quando nós pensamos na obra que Deus fez nas nossas vidas, nós nos alegramos na graça de Deus, porque nós sabemos bem quem somos. E se nós formos muito sinceros conosco mesmo, nós vamos perceber que, embora as Escrituras já sejam suficientes para nos mostrar que a salvação é pela graça, na nossa vida prática, nós percebemos que somos salvos é pela graça mesmo, porque se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Sabendo nós que os nossos pecados são capazes de nos levar à condenação eterna, e sabendo quem nós somos de fato, pecadores, embora remidos pela graça de Deus, nós temos a plena consciência de que se nós somos salvos e temos essa certeza da salvação, é simplesmente pela graça de Deus, porque pecadores nós somos e somos de mão cheia, né? Há uma natureza ainda que habita em nós, uma natureza antiga que vez por outra quer rebelar-se, né? E quer tomar a posição de primazia nas nossas vidas. E nós precisamos sempre caminhar contrário a isso, alimentando a nova natureza, pois quem está em Cristo nova criatura é, e tentando deixar a antiga natureza à míngua, a fim de que ela cada vez mais se torne fraca em nossas vidas. Por falar em fraqueza, era exatamente esta a dificuldade que os irmãos de Corinto precisavam enfrentar na sua teologia prática. Eles achavam que alguns pregadores, alguns líderes eram fortes suficientes no seu discurso, na sua eloquência, no seu raciocínio, na sua retórica,
e que por isso esses homens eram dignos de tanta honra, de tanta glória, que a igreja sentiu normal estar dividida em 4 partidos. Havia os de Paulo, os de Cefas, os de Apolo e os de Cristo. E Paulo vai tratar, neste primeiro momento, exatamente desta divisão, a qual ele ficou sabendo pelos da casa de Cloe, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos, talvez entusiasmados com a retórica de Apolo, disseram: eu sou de Apolo. Talvez estes também criticassem, né, o fato de que o apóstolo Paulo não era tão bom pregando, era melhor mestre, então suas cartas eram melhores do que as suas palavras, né? Então esses possivelmente eram os de Apolo. Havia também aqueles que se diziam ser de Paulo, e Paulo diz: a nenhum de vocês eu batizei, exceto um ou outro. Mas talvez os de Paulo dissessem assim: não, Paulo foi o plantador da igreja, então nós devemos ser de Paulo e não de nenhum outro. Paulo foi quem plantou, Paulo que esteve entre nós, Paulo foi quem, por meio do seu trabalho, se manteve. Então Paulo é de fato a pessoa que nós devemos seguir. E alguns outros disseram: nós somos de Cefas. E talvez esse seja o grupo mais difícil da gente entender, porque Cefas, que é Pedro, né, nunca esteve em Corinto, nós não temos nenhum registro. Talvez, por eles serem amantes do bom discurso, eles ficaram sabendo que numa pregação, Pedro, pela graça de Deus, conseguiu 3.000 pessoas para Cristo. Então talvez esses dissessem assim: bem, como nós gostamos muito de uma boa retórica, então Pedro é agora o nosso ícone, né? E aqueles 3 grupos estavam se degladiando entre si dentro da igreja, e havia um grupo então que surgiu dizendo: nós não somos nem de Paulo, nem de Cefas e nem de Apolo, nós somos de Cristo. Talvez este grupo aí estivesse desprezando qualquer tipo de liderança humana, e talvez se tornasse o grupo mais perigoso de todos. Paulo então repreende os 4 grupos e repreende toda a igreja, não apenas porque eles estavam divididos, mas Paulo os repreende pela causa pela qual eles estavam divididos. Eles estavam divididos pela pregação, divididos pelo ensino, pelo poder que havia na Vox Dei, né, na voz de Deus quando era revelada. E Paulo então, logo após dar uma repreensão à igreja, Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz, de que na verdade os que foram salvos pela mensagem da cruz não foram salvos pela retórica, nem pela eloquência, nem pelo estilo da fala daquela pessoa, mas foram salvos pela loucura da pregação, porque o homem natural não é capaz de entender. Então, o poder não está no pregador, o poder está no evangelho sendo pregado genuinamente e verdadeiramente. Então, depois de Paulo falar sobre a loucura de Deus, né, que é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus, que é mais forte do que a dos homens, Paulo agora vai lembrar aos coríntios quem eles eram em Deus depois que o evangelho os alcançou, quem eles se tornaram. Então, com a sua Bíblia aberta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, eu quero que você acompanhe comigo a exposição e nós vamos trazendo luz ao texto aqui através, claro, do auxílio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Para que eles pudessem entender esta questão da loucura da pregação, da mensagem da cruz e do poder que essa mensagem tem, que a sabedoria de Deus é maior do que a dos homens, Paulo diz: olhem para vocês mesmos, observem vocês aqui. É como se o apóstolo Paulo tivesse se teletransportando lá para a igreja de Corinto, né? Mas como ele conhecia muito bem a igreja, foi a igreja plantada por ele, então Paulo estava lembrando assim de cada um dos irmãos.
Isso é interessante porque na cabeça do pastor acontece exatamente assim. Estava conversando com o pastor ontem, depois que a gente voltou do Oásis, né? O pastor Daniel Elias estava conosco lá. Inclusive hoje do Oásis só está Eduardo aqui, né? Marcando presença, né, Edu? Isso é tão bom porque nós estamos com a igreja relativamente cheia, né? Não está cheia, mas isso já é um sinal, né, de que o Oásis vai caminhando, né? E a igreja de Fragoso também vai caminhando, cada um no seu canto, para a glória de Deus, até chegarmos à organização, em nome de Jesus. Mas ontem, quando eu estava voltando com o pastor Daniel Elias, eu fiz questão de voltar com ele para ir conversando sobre o trabalho e eu fui dizendo: olha, você conheceu o Léo, conversou com o Léo, conversou, aí disse: você lembra daquele que tem uma voz bem grossa assim e tal? Pronto, aquele ali é Tasso, né? Eduardo, você sabe, é diácono tal, oficial da igreja. E fui comentando sobre cada um e aí a percepção que ele tem, poxa, você conhece mesmo, né? Porque na minha mentalidade, eu vejo a igreja como um todo, né? Então o apóstolo Paulo, como plantador da igreja e pastor da igreja por um tempo, também tinha a visão de quem era a igreja de Corinto. Inclusive a gente começa na nossa mente a formular não apenas quem são os irmãos, mas na nossa mente vem o histórico de vocês. Que vocês já contaram o que aconteceu no passado. Alguns irmãos aqui já se converteram já tarde, né? Talvez numa idade já adulta, então tiveram experiências anteriores, né? Então a gente vai pensando assim: olha, fulano, você conhece fulano, você sabe por que fulano tem aquele jeito? Você consegue perceber por que fulano é daquela forma? É porque antes fulano tinha uma vida assim e assim, né? Então nós vamos começando como pastores a conhecer a natureza, o caráter. E isso é muito bom. Paulo estava fazendo uso deste privilégio que ele tinha por ter sido pastor da igreja. Conhecia os irmãos, a história dos irmãos. Os irmãos aqui sabem bem, a gente tem o costume de, antes de receber como membro, além da pessoa passar um tempo, no período de discipulado, preferencialmente 1 a 1, né, para que seja mais produtivo, a gente também quer conhecer o histórico dos irmãos. Então alguns irmãos nos receberam nas suas casas, outros foram recebidos aqui, a gente foi conhecendo, e isso é muito bom porque nós sabemos como lidar com cada um de nós somos diferentes, e temos jeitos diferentes, histórias diferentes. Depois que Paulo soube que a igreja estava dividida, e que eles estavam divididos por causa de pregadores, e quando Paulo afirma que o poder está no evangelho, na pregação do evangelho, e não nas figuras humanas, que poderiam variar, né, nas suas características, nas suas formas, não é um discurso anti-intelectualista de Paulo, pelo contrário, né? Mas Paulo vai lembrar assim: irmãos, quando vocês foram chamados por Deus, lembrem quem vocês eram. Porque, irmãos, o objetivo de Paulo final, e aí eu não estou caminhando para o final ainda não, mas o objetivo final de Paulo é dizer assim: não há glória humana na salvação. Não há glória humana nenhuma. Vocês estão aí dizendo: eu sou de Cefas porque ele, num sermão, pregou, 3.000 pessoas se converteram, então ele é o cara. E Paulo está dizendo: não é isso. Não é isso que vocês devem se gloriar e dar glória. Não é ao pregador, não é ao pastor, não é ao líder. Quem quiser se gloriar, glorie-se somente no Senhor. Conheço pessoas que foram alcançadas através de um folheto, contendo a palavra de Deus. O Senhor alcançou. Alguns de vocês aqui talvez foram alcançados por pessoas que não tinham nem o ensino médio completo. Pessoas já foram alcançadas por outras que não tinham sido nem alfabetizadas. E já teve pregador que não sabia nem ler, que já pregou e pessoas se converteram. Onde está a glória do homem? Nenhuma. Toda a glória pertence a Deus.
O objetivo de Paulo é tão gostoso que eu já estou quase caminhando para o final do sermão. Mas vocês não vão sair agora, não. Segure aí um pouquinho. Veja o que Paulo vai dizer. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Vamos lá, veja o que Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto. Olhem para vocês mesmos. Está vendo vocês aqui em Corinto? Aqui entre vocês não há muitos sábios. Possivelmente porque na igreja de Corinto, necessariamente, embora na cidade houvesse muitos, na igreja de Corinto não houvesse aqueles que discursavam, como havia os discursos lá no Areópago, em Atenas. Em Corinto também havia os locais onde eles se reuniam para os belos discursos. Eles eram amantes dos discursos. Eu falei na semana passada, que se hoje no Brasil um Maracanã consegue juntar aí 90 mil pessoas para assistir um jogo de futebol, guarda as devidas proporções. O esporte em Corinto e na Grécia quase em geral era ouvir pessoas falando, os filósofos. Então juntava multidões para ouvirem. Era o esporte predileto deles, embora lá estivessem também os esportes físicos mesmos, Então Paulo diz assim: dentre os sábios conhecidos aqui da região, não tem muitos de vocês não. Outra coisa, Paulo diz: entre vocês também não tem muitos poderosos. Não sei porque vocês estão se gloriando com isso. Talvez os poderosos aqui a que Paulo se refere fossem pessoas de poder aquisitivo e pessoas que tivessem autoridade, algum tipo de governo. Paulo diz: olha, entre vocês nem estão os mais inteligentes, Paulo estivesse chamando eles de burros, tá? Mas Paulo está dizendo que a igreja de Corinto não era lotada dessas pessoas, para eles estarem dando tanta ênfase a isso. Paulo diz também: não há muitos poderosos. Havia, vez por outra, entre as pessoas que se convertiam, uma autoridade romana, um centurião, coisas. Mas nós vemos nas escrituras que isso é relativamente raro, E, por favor, me entendam, eu também não estou pregando aquela ideia de que o evangelho ele é para os pobres, e para os pouco alfabetizados. Não é isso não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que nas escrituras nós vemos Deus fazendo uma lógica diferente da lógica do mundo. A lógica do mundo é os melhores lugares para as pessoas mais importantes, não é verdade? Aí a lógica de Deus é assim: eu vou dar os melhores lugares para as pessoas mais desprezadas. E aí Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que acham que são alguma coisa. Então, na sua grande maioria, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja do Senhor é formada por pessoas simples. Isso não significa necessariamente ignorância, por favor, e nem significa anti-intelectualismo. Nós vamos vendo aqui cada vez mais, a igreja com o tempo, tendo cada vez mais pessoas com cursos superiores, cursos técnicos, empresários, empreendedores. Isso é maravilhoso. Isso não tem a ver necessariamente com sabedoria ou não, conforme Paulo está falando aqui. Paulo diz: entre vós também não há muitos nobres de nascimento. Vejam, eram coisas que os corintos, os moradores da cidade de Corinto, se orgulhavam. Perguntavam assim: qual é a sua família? Eu sou da família tal, E aí dizia, uma família que tenha brasão, Sabe dessa história, Você vai ver um monte de Silva, aí de repente tem Buona Fina. Aí diz assim: rapaz, essa galega deve ter muito dinheiro, não? Buona Fina. Aí vem o Santos, Fábio Santos ali. Quem mais é Santos aqui? Santos, cadê os dos Santos aqui? Ninguém é Santos. A Elsa lá, vão aparecendo devagarinho, os dos Santos, tá vendo? Mas não é um Queiroz que tem brasão, Aí disseram assim: Queiroz tem brasão, só não tem dinheiro,
Mas havia na cidade de Corinto mais ou menos o que acontecia em muitos lugares antigamente. As pessoas mediam as outras pelo nome da família. Ah, esse aqui é um fulano de tal. Esse aqui é um beltrano de tal. E aí se media as pessoas desta forma. Isso também acontecia em Corinto. Então os nobres eram os mais admirados. Aí Paulo diz assim: observem a vocação de vocês quando vocês foram chamados por Deus. Vocês não têm sabedoria segundo a carne, vocês não têm poder e vocês nem têm família que tem brasão, né? Pelo contrário, o que é que Deus fez? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Vamos fazer bem essa distinção aqui, tá? A ideia de loucura aqui não é a ideia de loucura que nós temos hoje, tá? Uma pessoa que não tem controle da sua mentalidade. Não é necessariamente isso. O que Paulo está dizendo é assim, que Deus escolheu, fazendo uma analogia, né, uma contradição entre sabedoria e loucura. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, baseado no texto anterior, quando Paulo diz que nós fomos salvos pela loucura da pregação. Logo, quem acredita na loucura é louco, né? Então Paulo diz: para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Paulo também usa isso baseado no texto anterior, se você observar aí, dos versos de 18 a 20, quando ele termina dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, quando Paulo diz isso, Paulo diz: olha, vocês estão aí se dividindo por causa de pregadores, vocês aí estão se dividindo por causa de nome de família, quem tem brasão, quem é chique, quem não é, quem tem poder, quem não é, quem tem família nobre, quem tem histórico nobre, e Deus não faz esse tipo de separação. Aliás, se Deus faz a separação, Ele faz questão de fazer o contrário, exatamente o contrário, de pegar pessoas desprezadas e fazerem elas se tornarem pessoas importantes. Por quê? Porque Ele escolhe, observe o verso 28, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vejam, meus irmãos, que palavra de Paulo. Nos admira, sim, a sabedoria que Deus deu a esse homem e a inspiração do Espírito sobre a vida dele. Porque Paulo vai dizer: enquanto vocês estão se vangloriando em serem seguidores de fulano, de Beltrano, vocês deveriam estar se gloriando no Senhor, porque a glória do Senhor é a glória de verdade. A glória dos homens é vanglória. A glória dos homens é vanglória. Porque em que o homem pode se gloriar na presença de Deus? O que é o homem, irmãos, diante da presença de Deus? O homem não é nada. O homem é fraco, é pó. Logo a sua memória desaparece do mundo. Ninguém mais se lembra dele. Assim é o homem natural. E ainda assim o homem se gloria. E há pessoas que se gloriam nos homens. Paulo diz: quanto a vocês, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Meus irmãos, esse argumento de Paulo, ele tem uma evidência bíblica tão forte. Eu queria apenas pensar em algumas coisas com vocês. A primeira delas é a própria escolha de Deus quanto a Abraão.
Abraão não era nada, Abraão não era nem um israelita, era um cidadão de Ur dos Caldeus. E Deus o chama e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus faz de um idólatra, família de idólatra, talvez astrólogo, coisa desse tipo. Assim era a religião dos moradores de Ur dos Caldeus, vem depois se tornar Babel. E Deus diz: eu vou fazer deste homem o patriarca do meu povo. Aí você vai ver quanto a Israel. Lá em Deuteronômio, Deus diz assim: eu não escolhi vocês porque vocês eram a mais forte nação, e nem porque vocês eram melhor do que ninguém. Eu escolhi vocês exatamente porque vocês são pequenos, sem estrutura, sem nenhum poder bélico, ou seja, vocês não são nada. E eu escolhi vocês para que a minha glória fosse evidenciada. Porque se Deus escolhesse o Egito, uma nação preparada, com poder bélico, com seus cavalos, seus carros, os seus cavaleiros, as pessoas poderiam dizer assim: olha, Deus conseguiu conquistar aquela terra grande, né? Mas ele conseguiu por causa dos cavalos, por causa dos cavaleiros, do arco, da flecha. Mas Deus faz de Israel, pega Israel, uma nação pequena, nua, um povo que começa a sua história no deserto. Como é que pode dar certo um povo que começa a sua história no deserto? Não pode dar certo. Os caras não tinham água, eles não tinham nem o que comer, dependiam do que caía do céu. Como é que aquilo vai virar? O que é que você vai pegar no deserto para formar uma arma, para fazer, né, forjar um escudo, uma espada? Você não tem nada. Era um povo totalmente perdido, presa fácil para qualquer animal, presa muito facílima, né, para qualquer exército. Israel não era nada. Aí Deus faz daquele povo uma nação. E eles vão entrando, né? Não vou voltar para Josué, e nós já meditamos muito, mas faz com que aquele povo entre na terra prometida, conquiste uma terra sem armas, tocando trombeta, destruindo Jericó desta forma. Por quê, irmãos? Porque Deus pega a lógica do mundo e transforma em loucura. Simplesmente Deus faz isso. Aí, para a coisa piorar, quando o povo entra, os espias entram, eles vão ser ajudados por uma pessoa que passa a fazer parte do povo, Raabe. Aí Deus escolhe exatamente uma prostituta. Que loucura, né? Ele não podia pegar de repente a madame mais chique, né, de Jericó, a pessoa mais bem aceita, né? Não, ele vai lá e pega uma prostituta. E ainda faz com que essa prostituta faça parte da genealogia de Jesus. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E os irmãos conhecem muitas outras histórias, né? De como Deus faz a coisa assim virar. Aí você vai lembrando do nascimento do Nazireu Sansão, né? E tudo que Deus faz com a vida de Esther, não é? Deus leva Esther para uma terra, e com tudo ali para se acabar, e Deus vira a situação, Deus muda a história. Meus irmãos, Deus tem uma forma de agir peculiar. E Paulo, queridos, era resultado disso. O Paulo que está escrevendo aqui, dizendo para os irmãos de Corinto: olhem para vocês, olhem quem vocês eram. Esse Paulo aqui é um ex-assassino. Consentiu na morte de Estevão, Atos capítulo 8, verso 1. Perseguia os cristãos, encerrava-os no cárcere e tinha carta de autorização para fazer isso. Estava fazendo como um agente do Estado judeu, por assim dizer. Aí Deus pega,
faz esse homem cair literalmente do cavalo, deixa ele cego e ainda diz assim: eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus pega o homem que fazia a igreja sofrer e diz: agora eu vou te ensinar como é importante sofrer pelo meu nome. Não é loucura? É tanta loucura, entenda bem no sentido da palavra, que não foi fácil para os outros apóstolos receberem Paulo convertido, né? Muita desconfiança ali no princípio. Então, irmãos, quando Paulo diz isso, Paulo está falando da sua própria vida, enquanto estava lembrando de cada um dos irmãos de Corinto. Hoje nós temos a glória do Evangelho, hoje nós temos a graça do Evangelho sobre nós, a nossa vida está sendo encaminhada para a eternidade com Deus, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem tudo aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos seguros, cantamos semana passada, seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, e do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. Então nós cremos que vamos ser sustentados pelo poder de Cristo, Mestre, que a nossa vida está bem guardada nas mãos de Jesus. Isso é uma segurança que nós temos, que nada pode nos arrancar. Podem nos tirar a nossa liberdade, podem nos tirar a nossa família, podem nos tirar a nossa vida, mas a nossa segurança de que nós estamos guardados em Jesus, homem nenhum neste mundo pode tirar. Glória a Deus por isso. Mas todas essas bênçãos não foram alcançadas pelo nosso esforço, não foi nosso mérito e não foi glória nossa. Agora eu, Diego, digo para os irmãos: olhem para o passado de vocês, olhem quem vocês eram. Não peço para que você olhe com tristeza, não. Você não precisa relembrar as coisas ruins que você já fez no passado. Mas a igreja do Senhor é a igreja repleta dos ex. Alguns dos irmãos aqui são ex-alcoólatras, ex-viciados, ex-adúlteros, ex-mentirosos, ex-furtadores, ex-desobedientes aos pais, desonradores do seu próprio leito. Nós somos os ex. E ainda que nós tenhamos nascidos no Evangelho, como alguns dos irmãos aqui foram, olhe para os seus pais no passado, quem eles foram. Aquele era o mesmo caminho que estava sendo trilhado naturalmente para você, quando Deus decidiu, segundo a sua vocação, alcançar a vida dos nossos pais, para que nós pudéssemos nascer num lar onde a palavra do Senhor é pregada e anunciada. Mas foi Deus quem entrou na nossa história. Foi Deus quem mudou a nossa história. Não foi a sabedoria humana. A filosofia não tem poder para salvar. O bom discurso não tem poder para redimir. Quem tem poder para fazer isso é o Evangelho da graça de Deus, anunciado por alguém que é um instrumento simples de Deus, um vaso, como nós costumamos dizer. O tesouro está dentro, mas o vaso em si é barro. Mas o tesouro é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Avalie a sua vocação, porque quando você avalia a sua própria vocação, você começa a dar a Deus a glória
pela sua salvação. Você começa a dar a Deus a glória quando você ouve um bom pregador. Você começa a dar a Deus a glória e não aos homens. Paulo então diz assim: mas vós sois dele, verso 30, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, vamos dizer todos juntos, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia. Então, observe, irmãos, quando Paulo diz assim, mas vós sois dele, é porque a palavra de Deus foi pregada em Corinto. Mas você lembra que a Escritura diz assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos? É porque o chamado para a salvação, ele é lançado para todos. Mas só vai germinar a semente que Deus escolheu. É simplesmente isso. Na cidade de Corinto a palavra foi pregada, mas Deus separou alguns de Corinto para que a semente pudesse germinar no coração. Então, nesse sentido, a glória não está nos homens, a glória está em Deus, em Jesus. Paulo diz então, em Cristo Jesus, vocês são dele, o qual se tornou, Jesus Cristo, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui 4 pontos, né? Dá para fazer um sermão só neste verso aqui, né? Eu não vou aprofundar por conta da hora, mas todas essas virtudes aqui são os valores de Cristo que são acrescentados às nossas vidas pela pregação do Evangelho, quando a vocação de Deus se torna eficaz nas nossas vidas. Veja, o chamado é para todos, mas a vocação é eficaz apenas na vida daqueles a quem Deus elegeu antes da fundação dos tempos. O chamado da salvação é para todos. Por isso o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho deve ser anunciado a todos, mas o chamado ou a vocação eficaz vai ser operada apenas na vida daqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação dos tempos. Quando Paulo diz isso, irmãos, ele encerra dizendo, então aquele que se quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Vejam, irmãos, essa frase de Paulo é lógica, mas ela é, na verdade, ela tem um pingo de ironia, é como se fosse um balde de água fria, né? Ou um tapa na cara, por assim dizer, com todo o carinho exortativo do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês estão procurando glória? Vocês querem dar glória a alguém? Não há glória em quem recebe graça. A salvação é uma obra da graça. Vocês foram chamados pela graça. Vocês não tinham brasão, vocês não tinham sabedoria e nem estavam entre os mais poderosos. Vocês foram alcançados pela graça. E quando nós reconhecemos que somos alcançados pela graça, que glória nós vamos buscar? E que glória nós vamos dar aos homens? Então, quem quiser aqui se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. Como é que nós vamos nos gloriar no Senhor? No sentido explícito da frase, né, literal da frase, não é contraditório. Porque no Senhor há graça para nós, não glória para nós. Agora,
no sentido em que Paulo está falando, a glória para nós quando nós recebemos a graça. A graça resulta em glória. Então, nesse sentido, nós temos glória. Há uma glória para nós. Qual é a glória? Termos sido alcançados pela graça de Deus. Essa é a nossa glória. Então, quem quiser se gloriar em alguma coisa, procurar mérito, achar que é muito bom, está perdido. Mas quem quiser se gloriar na graça de Deus, esse encontrou o verdadeiro sentido do Evangelho. Em nós não há mérito algum, em Cristo há toda a glória, e quem quiser alguma glória, glorie-se no Senhor. Meus irmãos, isso levaria ou conduziria a igreja a parar de adorar homens. Nós não sabemos se aqui chegou a ser algum tipo de adoração, né? Mas era um tipo de predileção que estava prejudicando a igreja, dividindo a igreja. Então, o que Paulo está fazendo aqui é chamando a atenção dos irmãos para não caírem nessa cilada diabólica de achar que fulano, beltrano, cicrano é melhor, é mais digno, é mais isso ou mais aquilo. Não. Todos nós somos alcançados e fomos alcançados pela graça de Deus. E é só graça nas nossas vidas. Infelizmente, ainda hoje em dia, as pessoas se dividem por causa disso, né? Pessoas que seguem pastores e que vão seguindo, eu estou falando seguindo mesmo, né? Alguns seguem tanto que deixa de seguir, passa a perseguir, né? Então, não é que você não possa admirar, gostar ou ter uma preferência por fulano ou beltrano, por um tipo de pregador. Nós não estamos falando isso. Nós só não podemos nos dividir por causa disso. Porque não há glória no homem, toda a glória é dada a Deus. Da mesma forma, nós não podemos nos dividir como irmãos entre nós. Esse é um outro perigo, e talvez isso aqui tenha servido como introdução para o que Paulo vai tratar mais na frente, porque a igreja não estava só dividida por causa dos pregadores, a igreja também estava dividida entre si, até na hora da ceia. Veja que coisa terrível. Então, certamente isso aqui serviria de pano de fundo para que Paulo pudesse abordar mais na frente um outro problema. A igreja estava dividida, talvez tivessem irmãos se achando melhores do que os outros, até nos dons. Então, agora chegou o profeta, abre aí alas aí que o profeta vai entrar. Sabe essas coisinhas que às vezes tem, né? Às vezes o pessoal diz assim, a fila do acampamento, então bota o pastor lá na frente, viu? Aí separa a melhor comida do pastor. Não tem isso, irmãos. Pastor come a mesma coisa que todo mundo come, só um pouquinho a mais, né? Porque ele vai pregar, ele vai ensinar, né? Vai tocar, então tem que ter um acréscimo, provavelmente uma salada, né? Mas o pastor tem que ir para a mesma fila. Homem, carne, igual a cada um de nós. A honra seja dada ao pastor, a honra também seja dada à irmã que ora, que é o ministério mais importante do que o da oração, né? Pregação da palavra, oração da palavra e pregação caminham juntos. Então, às vezes a gente se divide por coisas pequenas, insignificantes, gostos pessoais. Então não tem essa divisão. Somos um só povo. Paulo certamente, quando aborda isso, vai lembrar a igreja da importância de caminhar unida. E por fim, irmãos, não esqueçamos nunca de dar toda a glória a Deus pela nossa salvação. Quando Paulo chega nesse ponto de dizer assim, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E quando Paulo diz, reparai bem na vossa vocação, porque o termo assim não é tão erudito, né? Às vezes não nos deixa pensar na profundidade. Mas o que Paulo está dizendo é assim, repare bem em vocês mesmos, quem vocês eram, quem vocês são. Pronto. Quando você faz isso, essa reflexão,
você diz assim: Senhor, pode ser que eu não alcance os maiores lugares neste mundo, uma posição de destaque no meu trabalho, na sociedade, pode ser que eu não alcance nada disso, mas hoje, eu e vocês, talvez sem R$1 na conta bancária, mas sem nenhuma reserva financeira, eu espero que você tenha, mas sem nenhuma reserva financeira, talvez até devendo, passando aquele aperto, sem ter muitas roupas no guarda-roupa, sem ter o que você queria, ou o que você almejava. Alguns pensavam assim: não, eu com 30 anos quero ter o meu carro, quero ter minha casa, quero ter a minha empresa, talvez você não tenha conseguido nada disso. Eu não estou dizendo que você não deva correr atrás, tá certo? Que Deus lhe abençoe, se for a vontade do Senhor, você trabalhando, você vai conquistar muitas coisas. Mas hoje, você já é a pessoa mais feliz do mundo, porque você tem Jesus. Isso não é palavra para que você fique assim, sei lá, anestesiado e não corra mais atrás das outras coisas. E nem é uma palavrinha para dar um confortinho no seu coração, massagear um pouquinho o seu ego. Eu estou dizendo de verdade, com todo o poder da palavra de Deus, nós somos felizes pelo fato de termos Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós temos uma mansão celestial que nos está reservada, que não dá mofo, não dá lodo. Não, eu estou passando por isso lá em casa, viu? Não dá mofo, não dá lodo, não dá nada dessas coisas. Ruas de ouro, tudo reservado para nós. Nós somos as pessoas mais ricas deste mundo, irmãos. Talvez você não conseguiu avançar nos seus estudos, e eu espero que você avance. Faça a sua graduação se quiser, o curso técnico, mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado. Se você puder fazer, faça. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de você: a sabedoria de Deus em Jesus Cristo. Por você conhecer o Evangelho, você já é mais sábio que o homem que tem mais conhecimento neste mundo hoje. Tudo que você precisamos saber é o Evangelho de Cristo, que Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e que tudo isso provém de Deus, que nos fez novas criaturas. Se você conhece isso com profundidade, se você tem a certeza no seu coração, essa convicção, você já é a pessoa mais sábia do mundo. E talvez você tenha sido, como diz uma música antiga, né? Era só mais um Silva, né? Talvez você seja só mais um Silva. Cadê o Silva aí? Levanta a mão, o Silva. Pronto. Oi. Talvez você seja só mais um Silva. Até meu celular caiu agora. Deve ser um Silva, né? Vamos lá. Talvez você seja só mais um Silva. Levanta a mão aí de novo, Silva, que eu não vi agora. Pronto. Mas você é mais nobre do que qualquer nobre deste mundo. Você é o mais nobre. É só um Silva no nome, mas no seu nome está gravado o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, o Rei de toda a terra. Os Silvas que creram em Cristo vão reinar sobre as nações, vão assentar-se em trono para julgar as nações. Então você é mais nobre do que qualquer nobre deste mundo. Talvez sua família não tenha brasão, mas você tem o carimbo de ter sido alcançado pela graça de Deus. E isso ninguém pode tirar de você, porque a nobreza do brasão deixa de existir quando o dinheiro acaba, não é? A história mostra isso. Muitos reis que viviam de aparência, precisavam fazer acordos para sobreviver. Tinham só o nome antigo da família. Às vezes a gente vê até nos contos de fada isso, né?
Mas sabe, quanto a você, independente do seu nome, do seu sobrenome, você tem um nome de filho de Deus. E isto te torna mais nobre do que qualquer nobre deste mundo. Eu e você somos do Senhor e nada pode nos arrancar isso. E a nossa glória não está na nossa conta bancária, no nosso sobrenome e nem na nossa sabedoria. A nossa glória está em sabermos que fomos alcançados pela graça de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Baixe a sua fronte e feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que ela fique guardada no nosso coração, na nossa mente. Possamos durante a semana meditar nela, ó Deus, e sermos eternamente gratos a Ti, pela vocação a qual fomos chamados. Talvez muitos de nós não seríamos nada neste mundo, como talvez até este mundo nos considere como nada. Mas diante do Senhor nós somos filhos, somos servos, somos sacerdotes do Rei. Reinaremos contigo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nada neste mundo pode nos arrancar esta graça. Muito obrigado por isso, Senhor. E a nossa glória não está na nossa moralidade. Nossa glória não está em sermos bonzinhos. A nossa glória está na cruz de Cristo Jesus, na graça que nos alcançou. Dá-nos sempre desta graça, Senhor, pois somos dependentes de Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Sentemo-nos, irmãos.